Continuar aqui, a gente vai falar de um assunto muito sério agora e a gente fala com muita alegria porque é um privilégio realmente a gente trazer assuntos sérios, assuntos duros, densos mesmo, mas para deixar a sua vida melhor, tá? Eu vou conversar hoje com uma advogada que eu tenho uma admiração profunda sobre legítima defesa da honra. No final do ano passado, houve uma decisão do Supremo Tribunal Federal que reacendeu essa questão. E a doutora Ana Bernal, que está aqui, vai nos ajudar a entender como isso afeta os julgamentos de feminicídios. Doutora Ana Bernal, seja muito bem-vinda. Obrigada, Cláudia. Que felicidade que eu te Obrigada receber. por me receber, uma honra estar aqui com você para falarmos desse tema, como você falou, duro, mas real, permanente e é necessário falar, porque só assim nós vamos acabar com a morte das mulheres em razão de gênero. E precisamos, viu? Eu falo sempre da doutora Ana Bernal com muita alegria, porque além de ser uma advogada excelente, que defende as mulheres, ela também está ali, olha, encabeçando um grupo fantástico no Instagram que chama o Limite do Amor. Quem puder, quem estiver precisando, ou você, mulher, entra lá e faça parte desse grupo, porque é fantástico. A gente cresce e a gente precisa de mais amizade, a gente precisa ajudar umas às outras, certo? Sem dúvida, Cláudia. Temos pessoas altamente qualificadas lá, não só na técnica, mas principalmente no acolhimento, que é isso que a mulher precisa nessa hora. Então, eu sempre falo, desde que você não tenha boca que critica e ouvidos acolhedores, você está capacitada para ser uma voluntária e atender e ajudar mulheres que precisam ainda muito da nossa ajuda. Que bom. Bom, vamos conversar sobre legítima defesa da honra. O que isso afeta o índice de feminicídios? Legítima defesa da honra ou licença para matar? Essa é a pergunta que eu vou tentar responder durante o seu programa, onde você nos abre esse espaço que é tão importante nós ainda falarmos. A legítima defesa da honra, Cláudia, era prevista como uma tese, hoje considerada anacrônica. Tínhamos o Código Penal Republicano em 1890, que previa em seu artigo 27, parágrafo 4º, que aqueles homens que matavam no impulso sem terem a capacidade total eram imunes de uma pena. Ou seja, aqueles homens que cometiam um crime em razão do adultério não eram punidos, alegando essa tese da legítima defesa. Hoje, o nosso Código Penal brasileiro, no artigo 25, ele prevê a legítima defesa, mas ele não deixa claro qual o bem jurídico protegido. Então, ele pode ser usado em vários casos, mas nós vamos nos pautar aqui em relação à legítima defesa da honra em razão da infidelidade ou do adultério. É algo horrível cometer uma infidelidade. A pessoa que comete também se prejudica porque no seu ciclo de amizades ela fica desacreditada. Mas existem formas, Cláudia, de punir essa pessoa. Inclusive, para quem não sabe, a pessoa que foi traída pode pedir na esfera civil uma reparação pelos danos que ela sofreu em razão dessa traição, porque, em regra, essa pessoa fica muito machucada, exposta a público. Então, há sim essa possibilidade. Não precisamos usar a legítima defesa da honra para continuar matando mulheres. Porque em 2015 foi alterada a Lei 13.104, ou seja, a Lei Maria da Penha alterou o artigo 121 para tornar feminicídio um crime hediondo com penas mais altas, de 12 a 30 anos de prisão, a punir aqueles homens que matam as mulheres em razão do gênero. Então, se nós trouxemos uma lei que alterou o artigo 121, que seria até então homicídio, e começou a ser tratado como feminicídio, crime hediondo, que são os que têm penas mais graves aqui no Brasil, isso significa que o Estado, quando eu digo Estado com E maiúsculo, já previa que a sociedade não mais aceitava esses crimes de ódio, que é o que a gente chama a morte da mulher por razão de gênero ou apenas por ser mulher, chama-se crime de ódio também. Então, o Estado já tinha feito essa alteração, punindo com severidade, trazendo penas maiores. E ainda assim, nós nos deparamos no final do ano com essa tese que foi usada para deixar de punir
um homem, um agressor, que confessou, que disse ter tentado matar sua esposa, então não levou à morte porque não conseguiu, mas esse era o intuito, em razão de defender a sua honra, porque teria havido um adultério. O STF, quando recebe esse habeas corpus para julgar, ele tanto poderia manter essa decisão como modificá-la. Mas, no entanto, ele preferiu manter a decisão, alegando que haveria aí um desrespeito ao júri, que seria uma inconstitucionalidade. Só que nós temos a lei do feminicídio, como eu acabei de falar para você, que ela não foi observada. E isso, para nós, do mundo jurídico, é um retrocesso. Usar uma tese anacrônica lá de 1890, que estava superada desde 1991, para deixar de punir um homem que matou uma esposa é algo que nos choca, porque a própria sociedade já vem se manifestando, tanto nesses grupos de ajuda à mulher, que não mais se permite que essas mulheres morram em razão de uma infidelidade. A liberdade da mulher hoje, ela tem que ser equânime em relação à do homem. Lógico que eu não estou dizendo aqui se um trai ou outro tem que trair. Não é isso, até porque traição, eu já disse, é algo abominável. Se você não está bem com o parceiro, com a parceira, você tem meios legais hoje, rápidos, práticos e muito céleres para resolver a situação, através de um divórcio, uma separação, enfim. Mas, no entanto, ainda assim, nós vemos uma tese usada que fere totalmente esse ordenamento jurídico que foi, então, homologado lá em 2015, para deixar de punir esse homem que assumiu ter tentado matar a sua esposa. E nós lamentamos por isso, Cláudia. E depois que essa tese, ela já está aprovada, né? Já virou... A tese está, desde 2015, não se pode mais usar a tese de legítima defesa da honra, porque o feminicídio deixou claro, se você mata a mulher, não importa por qual motivo seja, você vai ser punido por um crime hediondo, artigo 121, com a pena majorada de 12 a 30 anos. Então, ela está superada. Por isso que nós dizemos, foi um retrocesso. Foi um retrocesso, Um retrocesso. Né? E esse retrocesso fez com que aumentasse o número de feminicídios? A gente sabe que aumentou o número de feminicídios. Será que tem relação? O número de feminicídios, os últimos números que nós temos apurados pelo anuário, são do primeiro semestre de 2020. Até o primeiro semestre de 2020, sim, aumentaram 1,9%. 648 mulheres foram mortas. Isso nos leva ao patamar do 5º lugar no mundo que mais mata mulheres. Perdemos para países como El Salvador, Rússia, Guatemala, apenas. O resto nós estamos na frente de todos, que é um número lamentável. E também por isso, na tentativa de nós perdermos esse ranking vergonhoso, foi aprovada a lei de feminicídio, que na verdade a Lei Maria da Penha alterou o artigo 121, dizendo que quem matar mulher, o homem que matar a mulher, vai responder de uma forma muito mais severa. Mas ainda assim, o STF, em desrespeito a essa lei, que foi aprovada em 2015, decidiu, e como nós falamos lá no começo, tinha a prerrogativa de manter a decisão ou de modificá-la, mas eles preferiram, a nossa alta corte preferiu manter essa decisão. Isso nos leva a concluir o quê, Cláudia? Que há algum tempo atrás, você deve lembrar, e quem nos ouve também, teve uma juíza que foi morta no Rio de Janeiro, na sua terra. Um caso lamentável, na frente de várias pessoas. E nessa época todos ficamos chocados, logicamente lamentamos a morte dessa pessoa, não por ser juíza, mas por ser uma mulher, um ser humano. Mas um ministro se doeu e veio a público se manifestar, então, em relação a esse episódio triste. O que nós percebemos com essa tese que foi usada agora para apresentar esse rapaz que tentou matar a sua esposa, que na tese tudo está muito bem, mas ela está em dissonância com a prática. Você percebe, Cláudia? Então, embora se venha a público dar apoio a uma mulher que foi morta pelo seu ex-marido, não se decide da mesma forma. Então, nós vemos que há uma dissonância e isso é muito perigoso, porque aquele ranço de machismo que nós sabemos que está enraizado em toda a sociedade, especialmente no Brasil, não que não haja no mundo inteiro, se reafirma
com uma decisão da nossa mais alta corte, que são as pessoas que têm que preservar as vidas, a legislação e principalmente cuidar da nossa Constituição Federal, que é a lei maior. Com certeza. Eu quero que a gente fale agora para as meninas, principalmente que estão nos assistindo, e os homens que são sensíveis a esse assunto, de que forma a gente pode começar a fazer diferença, porque eu acho que, assim, mesmo que seja uma gotinha no oceano, cada um tem que assumir o seu papel para a gente mudar essa história. Eu volto daqui a 2 minutinhos, tá bom? Vamos lá, que a gente não pode também ouvir para entrar por um ouvido e ficar matutando, depois sair pelo outro. A gente tem que agir. Qual é a nossa atitude diante disso tudo? É o que a gente vai descobrir já já. Agora vamos aqui de volta com a doutora Ana Bernal. O que a gente pode fazer como cidadão para ajudar a mudar essa história? Eu sei que vai ser longa essa mudança, porque a gente vive nessa sociedade patriarcal, machista, né, desde sempre. Como é que a gente muda isso? Cláudia, não nos conformando com o que acontece. Você está fazendo a sua parte, abrindo um espaço no seu programa, abraçando essa causa como você abraça, porque eu sei que não é só aqui, na sua vida diária você faz a diferença na vida de muitas mulheres. E eu recebo esse feedback, eu já te falei isso. Eu tento fazer a minha parte, eu sempre digo, se eu conseguir ajudar ao menos uma mulher a sair do ciclo de violência, porque como dizemos, o feminicídio é a morte anunciada, eu já me dou por feliz. Então, é nisso que eu acredito. Todos nós temos obrigação de olhar para esse tema com muita seriedade, porque é um tema sério, estamos falando de mortes, estamos falando de mulheres que são sepultadas diariamente, mortas em razão de infidelidade. Clau, adultério nem mais crime é. Então, que direito tem esse homem de matar essa mulher exclusivamente por se sentir proprietário dela? E a mulher não é proprietária, é parceira, é assim que deve ser visto. Então, se nós nos acomodarmos, se nós deixarmos passar isso que aconteceu na nossa maior corte, isso vai se perpetuar. Então, enquanto nós juristas lutamos bastante para que isso não volte a se repetir, trazemos isso à sociedade, esclarecemos à sociedade que isso não foi uma decisão assertiva, porque não é mais o que o Estado espera e a nossa legislação teve um retrocesso, sim, então nós não podemos ter medo de falar. É a mesma coisa que as pessoas criticarem permanentemente a política e falarem assim, mas eu não gosto, nem falo de política. É um erro. Se você sabe que existe um problema, você tem que se associar a esse problema para tentar mudá-lo. Senão você não muda nada. Se você ficar sentado no conforto da tua casa ou no conforto do teu escritório, enfim, você não consegue trazer mudanças para a sociedade. E as mudanças na sociedade, elas só ocorrem se você muito mais, que milhões de pessoas te escutam, você é a voz da população, fazem a diferença. Então, se você começa movimentos que já estão crescendo a cada dia, isso não é mais aceito. A sociedade não pode mais aceitar que o marido mate sua mulher, que pai mate sua mulher, porque não é só marido. O marido defende a honra conjugal. Tem pai que defende a honra da família e mata uma filha, o que é lamentável da mesma forma. Então, o que esses homens precisam entender, e agora eu falo para eles, é que as mulheres não são propriedade. Elas são mulheres, seres humanos iguais, com direitos em equidade. É isso, Clau, cada um fazer sua parte. Agora, Ana, eu acho importante trazer um assunto aqui, porque eu recebo também comentários de mulheres que, claro, que apoiam tudo aquilo que a gente está falando, mas que têm um certo ranço de fazer parte de um movimento feminista, porque o movimento feminista ficou muito estigmatizado. Quando eu olho a doutora Ana Bernal, tão linda, tão elegante, tão feminina, eu fico pensando, é feminina? Se é feminina, pode ser feminista? Essa é a minha pergunta. Todos, sem exceção, deveríamos ser feministas. E eu esclareço por quê. A feminista defende a equidade de gêneros. Equidade vai muito além da igualdade. Igualdade nos põe no nível de igualdade. A equidade nos dá direitos iguais,
respeitando as diferenças de cada um, porque certamente existem muitas entre mim e um homem, entre você e um homem. Mas o que nós precisamos é ter equidade, ou seja, sair do mesmo ponto de partida, lutar com a mesma arma que os homens têm. Então, feminista, devo ser eu, deve ser você que está nos ouvindo, homem ou mulher, porque isso é defender os direitos humanos, da humanidade, para que homens e mulheres sejam respeitados na sociedade, porque nós mulheres não somos menos humanas do que é um homem. Exato. Então, por qual motivo nós não teremos os mesmos direitos que eles têm? Então, sim, essa palavra foi estigmatizada, ainda segue sendo, mas mulher, entenda de uma vez por todas o que é ser feminista, diferente daquilo que chamam feminazes, que são aquelas mulheres que se excedem nessas tentativas de direitos e muitas vezes acabam sendo elas machistas em relação aos homens, que também é algo que a gente tem que corrigir. Eu critico, porque se você está sobrepondo o teu papel de mulher em relação ao do homem, da mesma forma você está sendo machista. Porque o que o homem faz? Valoriza o seu status de homens, valoriza o seu status masculino em detrimento de diminuir a mulher. Quando a mulher vem e faz o inverso, se valoriza, diminuindo, inferiorizando o homem, está fazendo exatamente a mesma coisa, praticando o machismo. E o que nós precisamos é de uma sociedade justa, coesa e igualitária. É interessante falar desse igualitário, pelo menos no meu ponto de vista, que é assim, essa equidade legal, ela precisa ser calcada em valores bons, porque às vezes é isso, você vê assim, tudo de ruim que o homem faz que te irrita, porque você fala, que eles podem fazer tudo isso e quer fazer tudo de ruim igual. Tem homens maravilhosos, com bons valores. Então, assim, equidade com bons valores, né? Eu acho que é por aí. É por aí, claro. Eu volto e aí eu vou abrir para a turma perguntar. Pode ser colocação também. Aí a gente ouve um pouquinho, sente a temperatura da turma em casa. É isso aí. Manda sua pergunta, sua colocação, seu coração aberto no 11 9 50 45 18 40. Tô esperando, tá? E a gente continua com a doutora Ana Berdal. Olha, o assunto tá bom demais e eu abri para as perguntas, a produção já me sinalizou que já mandaram inclusive aqui uma no meu WhatsApp, então eu fico feliz e já vou fazer a leitura aqui. E é Maria Clara, ela é de Cariacica e ela diz o seguinte: como lidar na minha casa somos eu, meu marido e 2 filhos, uma menina e um menino, são adolescentes. O meu marido deixa o meu filho muito mais livre do que a minha menina, sendo que ela é a mais velha. Isso seria machismo? Como eu devo agir? Maria Cláudia, boa tarde. Maria Clara, né? Maria Clara, obrigada pela essa pergunta. É o típico machismo. Clau e Maria Clara e todos que nos ouvem, eu aprendi desde muito pequena que ser mulher era mais difícil do que ser homem. Eu fui criada com mulheres, irmãs mulheres e irmãos homens. E eu percebi que a vida dos meus irmãos era mais fácil que a minha, justamente por atitudes como essas. Isso não me fez aquietar, muito pelo contrário, me fez lutar mais. E eu acho que a gente se fortalece com isso. Mas hoje nós temos um entendimento diferente do que tinha lá atrás a minha mãe há 50 e poucos anos. Hoje, então, os pais hoje têm consciência e têm tudo à disposição deles para terem uma educação para seus filhos, para darem para eles uma educação mais igualitária. Então não tem mais isso de que menino pode só azul, a menina pode só rosa. Aliás, eu acho lindo um menino de rosa, acho lindo e elegante um homem de camisa rosa. O rosa é masculino, é feminino, não existe. Existe bom gosto. Se você se sente bem, é isso que você tem que fazer. Então, não proíba o pai aí que está proibindo a menina de fazer coisa. A menina pode jogar bola? Claro que pode. Mas o caso aqui, pelo que eu entendi, é horário. O menino pode chegar mais tarde que a menina. Não pode. Mas por que não pode? Logicamente que os horários devem ser referenciados, o que pode e o que não pode, não pelo sexo, mas pelo perigo. A gente sabe que tem perigos dos adolescentes, a gente limita nossos filhos muitas vezes, mas pelo perigo que pode acontecer. E a gente fica preocupada enquanto pai e enquanto mãe. Mas por que a menina corre perigo e o menino não corre? É a mesma coisa. É o mesmo perigo. Isso não pode ser discriminado, porque esses filhos já estão nascendo com a essência do ranço machista. Pois é, e a gente está aqui para entender tudo isso e fazer diferente, né? Para a gente criar uma sociedade melhor.
mais correta, mais justa e menos hipócrita. Isso é importante também. Vamos lá, temos perguntas na tela. Gostaria de saber o que posso fazer ou como agir. Escuto minha vizinha apanhando, mas quando falamos com ela, ela não quer denunciar. Qual atitude tomar? Cláudia, isso é muito comum. A mulher, num primeiro momento, porque ela está muito machucada, ela está muito fragilizada, muitas vezes ameaçada, que é o que o homem usa para que essa mulher não denuncie, é a ameaça. Eu vou fazer mal para seus familiares, eu vou falar algum mal grave que ela fica paralisada. Então, o que tem que ser feito com uma mulher assim? Acolhê-la, deixar aberta assim, olha, eu estou aqui para te ajudar, para aquilo que você decidir. Trazer essa mulher para perto de você, aos poucos ela vai se sentindo confiante e vai haver sim a hora em que ela se sente segura para denunciar esse agressor. Mas o termo e a atitude é o acolhimento dessa mulher, deixar a porta aberta para essa mulher chegar junto dessa pessoa. Uma vizinha não pode ligar na polícia e fazer a denúncia? Claro que pode. Nós podemos denunciar qualquer crime. Se bater em mulher é crime, você pode ligar para 190 ou 180 e denunciar sim essa pessoa que está sendo agredida. Agora, o que é que acontece, Cláudia? Quando você liga, se a polícia chega e não há aparente não há um hematoma ou algum machucado aparente e a vítima diz, eu não fui agredida, não tem o que a polícia fazer. Então, por isso que é importante denunciar, chamar a polícia assim, porque muitas vezes a polícia também já tem a sagacidade de ver além do que está vendo só ali naquela mulher, ver todo o ambiente, isso é importante, denunciar. A denúncia sua é fundamental, mulher e homem, mas também esse acolhimento, não criticar essa mulher e sim apoiá-la. Acolher e apoiá-la. Acolher essa mulher. Só temos mais tempo para uma pergunta, infelizmente, mas depois eu passo as perguntas para a doutora Ana Bernal. Gostaria de... Não, essa já foi. Fui traída, não consegui o divórcio. Posso reivindicar meus direitos mesmo após 10 anos? Olha, eu não sei por qual motivo não conseguiu o divórcio. Como eu falei lá no começo, hoje o divórcio é muito simples. Inclusive, quando não há filhos menores, o divórcio hoje pode ser feito num cartório, extrajudicialmente. Se não extrajudicialmente, judicialmente pode ser feito, não precisa nem da anuência do outro. Quando você quer se divorciar, a lei já é muito clara, você pode se divorciar. Os direitos patrimoniais, a pessoa, se os tem adquiridos, isso depende do regime de casamento, como outras vezes a gente já falou, mas se eles existem, eles vão permanecer daqui a 5, 10 anos, desde que não haja sido feito a divisão do patrimônio. E aí eu não sei se houve ou não essa divisão. Perfeito. Agora, se você precisar da doutora Ana Bernal, pode contar com ela. Hoje, gente, dá para fazer atendimento em qualquer lugar do planeta, porque a gente está autorizado a fazer telemedicina, online, teleconsulta com advogado, tudo online, né? Tudo então, online hoje. entre em contato através do Instagram, você já tem toda a rede lá para falar com a doutora Ana Bernal, é a advogada Ana Bernal. E o grupo que a doutora Ana participa e é a fundadora é O Limite do Amor, grupo maravilhoso também no Instagram. Então, O Limite do Amor ou advogada Ana Bernal. Muito obrigada, foi uma alegria te receber e aprender contigo. Eu que agradeço, quero só deixar uma mensagem para as mulheres. Amor não leva ninguém para o banco do júri. Amor não mata, amor não agride, amor não fere. Amor é carinha, acolhe e dá amor de verdade. Nós precisamos sepultar essa tese de legítima defesa da honra para não sepultarmos, enterrarmos e encher de mulheres os nossos cemitérios. Essa é a mensagem que eu deixo para você que nos assiste. Perfeito. Eu tenho vontade de ficar falando desse assunto, Até amanhã. Gratidão, Mas volte logo. Obrigada. Sempre. Muito obrigada. E aí a doutora Ana Bernal foi falando, eu já fui lembrando de umas mulheres que falavam, mas que eu acho que ele vai mudar. Minha mãe falava, ninguém muda ninguém. Ele vai mudar se ele quiser. Normalmente não quer, né? Então pensa nisso e mude você, tá? Quando a gente muda, o que está em volta muda também.